Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a classificação das plantas, né? A gente sabe que todos os organismos ali dos cinco grandes reinos, Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, têm em comum o fato de serem formados por células. Então hoje a gente vai conversar sobre essa classificação das plantas do reino Plantae, beleza? As plantas são frequentemente divididas em quatro grupos principais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Essa classificação é baseada em características como a presença ou ausência de vasos condutores, presença de sementes e flores. Então, a evolução das plantas, elas começam com as briófitas, passam para as pteridófitas, chegam às gimnospermas e depois angiospermas. Para começar, as briófitas, um exemplo que eu peguei foi os musgos, né? Então, são plantas pequenas, avasculares, ou seja, não têm vasos condutores, como xilema e floema, e geralmente vivem em ambientes úmidos e sombreados. São considerados o grupo mais simples entre as plantas terrestres, tá? Então, você pode ver no musgo, você não vê ali crescimento entre crescimento primário e secundário, né? Que é o crescimento na vertical e horizontal que ocorre, por exemplo, em árvores. Né? Então, segundo exemplo aqui, as pteridófitas, que são plantas vasculares, possuem vasos condutores, xilema e floema, mas ainda não produzem sementes. Elas representam um avanço evolutivo em relação às briófitas por terem tecidos especializados para transporte de água e nutrientes, permitindo que cresçam maiores e vivam em ambientes mais variados. Então, quando você chega na casa da sua avó e vê aquela samambaia, se você pegar ela embaixo, você vai ver as sementinhas ali. Não é a semente, né? Mas o que ela usa ali para se reproduzir, tá bom? Agora, as gimnospermas, né? O exemplo que eu peguei foi o pinheiro, a araucária, são vegetais quase exclusivamente terrestres. Em sua maioria, habitam o hemisfério norte, formando grandes matas. O representante brasileiro mais conhecido é a araucária, né? O pinheiro do Paraná, a gente conhece pelo pinhão. As gimnospermas, elas surgiram há pelo menos 365 milhões de anos, já que os fósseis mais antigos conhecidos datam do final do período Devoniano. Elas predominam desde o final do período Carbonífero até o final do período Cretáceo, entre 290 milhões de anos e 100 milhões de anos. Então, a era das gimnospermas, ela substitui a era das pteridófitas gigantes. Então, vamos pegar como exemplo o pinheiro, né? Que são plantas terrestres, fundamentalmente de zonas temperadas, frias, então com um pequeno número em ambientes tropicais. A metagênese é pouco nítida, então sendo o esporófito vegetal complexo, verde e duradouro, e o gametófito reduzido e dependente do esporófito. Elas são portadoras de inovações, então possuem flores e sementes. As sementes, né, elas são espermáfitas, porém elas não produzem frutos e suas sementes são nuas, daí o nome gimnospermas. Outro importante fator evolutivo
é a independência do ambiente aquático para a fecundação. Então aqui o ar, né, por exemplo, do pinheiro masculino para a reprodução até o pinheiro feminino, ele consegue acontecer pelo ar, né, pelo vento. Ele leva ali as sementes para ter essa fecundação. E então ter a pinha, que depois vira ali o pinhão. As angiospermas. Dentro das angiospermas a gente vai ter uma outra classificação, mas o que elas são? São vegetais de maior sucesso evolutivo e mais adaptados aos ambientes terrestres. Então, representando a base da cobertura vegetal atual do planeta. Existem poucas espécies ali de água doce e raríssimas espécies marinhas. Ocorrem como ervas, arbustos ou árvores. A maioria possui clorofila e é autótrofa, com atividade fotossintetizante. Há algumas espécies destituídas de clorofila, logo elas não realizam a fotossíntese. E por isso são consideradas como parasitas, né? Exemplo, o cipó. Ocorrem também muitas espécies epífitas, como as orquídeas e as bromélias. Elas são metagenéticas, sendo o esporófito 2N, a planta duradoura complexa, constituída por raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. São os únicos vegetais produtores de frutos. A presença da semente no interior do fruto representa um aspecto vantajoso, não só pela proteção, mas também para a dispersão e germinação da semente. A meiose é intermediária ou espórica e os gametófitos N são dioicos, dependentes do esporófito e muito reduzidos. Crescem no interior da flor. Então, o gametófito masculino está representado pelo tubo polínico. E o interior, né, são formados dois núcleos espermafíticos de gametas masculinos. O gametófito feminino ele é representado por um saco embrionário contido no interior do óvulo. Ele não forma o arquegônio e possui uma única oosfera do gameta feminino. As angiospermas, como as gimnospermas, também não dependem da água para a fecundação e são produtoras de um polínico sifonógamas. Então, as gimnospermas e as angiospermas são fanerógamas e suas estruturas reprodutoras estão reunidas em flores. Os fósseis mais antigos de angiospermas datam do início do período Cretáceo, com cerca de 130 milhões de anos. Então, dentro das angiospermas, a gente tem as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, ou dicotiledôneas, né? Então, as monocotiledôneas são dos grandes grupos de angiospermas, plantas com flores e sementes produzidas por frutos. O nome vem do fato que suas sementes têm apenas um cotilédon, que é a primeira folha embrionária da planta. E a eudicotiledôneas são plantas com flores, caracterizada por terem dois cotilédones, um cotilédone, dois cotilédones. Folhas embrionárias na semente. Esse grupo ele inclui a maioria das árvores, arbustos e ervas, e é um dos grandes grupos em que as angiospermas são tradicionalmente classificadas. Então, monocotiledôneas, eudicotiledôneas, ou dicotiledôneas, dependendo da bibliografia.
Agora eu vou colocar um vídeo aqui e vocês me dizem o que cada cena ali corresponde a qual grupo de plantas, beleza? Esse musgo aqui corresponde a qual? A samambaia. Pinheiro. O milho. Esse aqui, né, dentro da... O ipê. Então, angiospermas, né, igual plantas com flores mais sementes protegidas por frutos. As angiospermas são as plantas extremamente importantes, né, no sentido da agricultura, da agropecuária. Então, as monocotiledôneas e eucotiledôneas fazem ambas parte da angiospermas, né? Então, não tem monocotiledônea e eucotiledônea nos outros grupos, tá? É só na angiospermas. Ela é importante, né? Porque se pensar que a agricultura teve início entre 10 e 11 mil anos atrás, muitos arqueólogos acreditam que pode marcar esse início entre 10.500 anos atrás, e que as culturas anuais, ou seja, as que completam o seu ciclo dentro de um ano, provavelmente hortaliças e cereais, foram as primeiras a serem domesticadas. E as plantas perenes, das quais se colhem frutos, eram exploradas de maneira mais extrativista. Os relatos mais antigos sobre a origem das plantas cultivadas e impulsionaram, obviamente, as primeiras civilizações que refere-se ali ao crescente fértil, ou seja, lá na região ali do Oriente Médio, né? O surgimento da agricultura também, ele permitiu, com a produção de excedentes de alimentos e a estabilidade dentro dos grupos humanos, foi possível liberar das atividades de caça e coleta aqueles que apresentavam aptidões especiais. Então, esses daí poderiam se dedicar o tempo a atividades como o preparo de ferramentas, seleção, né, de sementes e o próprio registro do grupo e elaboração de ritos religiosos e arte. Então, é importante entender todos esses aspectos aí das diferenças entre as plantas, tá certo? E a gente vai conversando mais pra frente. Até logo!